Bom dia. Eu hoje, mais uma vez, vou falar de política. Eu me retive de não querer falar mais de política, mas eu estou com 3 ou 4 vídeos que venho falando sobre política. O motivo é porque é impossível a gente viver longe dela. Para onde nós se viramos, tem um pouquinho de política, seja lá como for e como for. Eu, ontem à noite, não foi o desprazer, eu tive o prazer de ligar minha televisão e assistir o debate que ontem foi acontecido no SBT. Lá eu vi coisas que eu sei que sempre acontece, mas é muito difícil de você aceitar. Quero não, muito obrigada. É muito difícil de você aceitar as coisas que ali acontecem. Perguntas inadequadas, perguntas sem respostas, perguntas que só têm críticas. Sempre menosprezar não o candidato, sim o homem ou a mulher que é candidata, seja que cargo for. Aquilo me deixou decepcionado. Agora há pouco, eu saí da igreja e me deram a oportunidade de discursar. Eu falei a verdade, o que sou, o que sinto, como sou e o que deve ser. É desta forma que um candidato a quaisquer cargo, ele deve agir. Faça pergunta, mas as suas perguntas têm que ter respostas. Respostas estas que seja baseada a sua pergunta. Não você fazer uma pergunta e vir com uma crítica, uma narrativa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ontem eu vi 5 candidatos voltados só para um. Tudo que eles queriam fazer, eles fizeram. Tudo que eles queriam pronunciar, eles pronunciaram. Mas na hora deles ter a resposta da pergunta daquele candidato que foi lá, como se fosse assim, curralado de tanta pergunta, não existia perguntas. Eu percebi que entre os 5 só existe 3 candidatos que estão 90% pronto para assumir um cargo, seja ele qual for. Um tem conhecimento, outro fala muito bem e o outro toca no coração daqueles que estão ouvindo e querem saber a verdade. Fiquei decepcionado com as palavras, com as frases, as colocações que aquelas 2 senhoras, mãe de família, mulheres bonitas, educadas, porque eu sei que elas são educadas, estudiosas, têm formaturas e mais formatura sobre seus lombos, mas na hora da verdade se omitiram de falar a verdade, foram só na base da crítica, avacalhar aquele momento, porque a palavra é esta. Não gostei da maneira como procederam. Um presidente da República, quando lá ele está representando o país. Um candidato, quando lá ele está tentando obter um cargo como se fosse de um governador, de um presidente da República, quaisquer outro cargo. Ele está mais ou menos nisto aí.
tentando ser algo para que a população saiba quem ele é. Mas muitas das vezes as frases e as perguntas, as respostas são inadequadas. São palavras feias que faltam com respeito àquele parlamentar que tem um cargo alto. Olha, presidente da República é o cargo maior do país. Mas acima dele tem uma pessoa que se chama-se Deus, Jesus Cristo. Ele é dono de tudo, ele é acima de tudo. E paralelo com Deus, para isso ele já fez, ele deu oportunidade para que o homem tenha essa criatividade, é a lei. Nenhum país, mediante de todos os seus problemas, ele está tão além do que a lei. Porque é com a lei que procura arrumar o país, arrumar o território, arrumar tudo que está de errado e ajudar aquele país crescer. Chama-se leis. Essa lei, ela é preparada por parlamentares, homens que entendem, têm conhecimento de palavra, têm formaturas, graduação altíssima. E por que que na hora de falar a verdade só vem com palavras para denegrir aquele seu amigo, aquele seu irmão? Depois, quando termina tudo ali, sai pegando na mão um do outro e falando tá tudo bem, não tem nada errado, é desse jeito, vamos botar em prática. Eu tenho uma solução para todos esses problemas que acontecem com vocês, senhores políticos. Vamos falar dos que lá estavam, 5, que o nosso companheiro não lá esteve, ele falhou, desrespeitou os seus eleitores. Eu vou falar para os 5. Aquele candidato que conseguir ganhar esta eleição, eu gostaria que fizesse desta forma: convidasse seu secretariado, todos, ministros, etc., fizesse uma reunião e convidasse eles para falar quais o problema maior que afeta o país. Qual o maior problema? No meio de 1000, tirasse 100. Na minha concepção, nós temos 3: educação, saúde e segurança. Os demais são importantes, muito importantes. Nós temos a cadeia alimentar. Esta é uma das principais. Se ambas estiverem funcionando, tudo vai bem, tudo corre bem. Convido aqueles parlamentares que falaram tanto durante suas campanhas, os problemas do país, que tire, que mostre a solução para que possa ser executado, para que possa ser solucionado. Aí, o governo federal, aquele que foi eleito, faz um apanhado de toda a história, de tudo que aconteceu, de tudo que está acontecendo, o que aquele parlamentar quer, o que aquela comunidade quer, o país quer, trabalha em cima disto aí. Aí você verá um crescimento do país, um crescimento ordeiro, um crescimento de paz. Ciro, tu é um cara muito inteligente, inteligentíssimo. Tu só tem um defeito: votei uma vez em você, não votei mais só por esta razão. Sabe o que é? Você é mal assessorado. Você está num partido bom. Aqueles que lhe arrodeiam
não lhe arrodeiam para que você seja vitorioso. Lhe arrodeiam para que você seja mostrado. O único e o outro defeito que você tem é porque você é esquentado demais. Você é um cara pavio curto. É hábito nosso, né? Nordestino. Mas uma coisa de bondade tu tem. Tu fala bem, fala rápido. O tempo que é dado para você é o necessário e você está parabéns. Ainda não vou votar em você. Porque em casa que se mexe muito, termina dando trabalho. Casa de abelha tem que deixar quieto, deixar acontecer. Tá dando bem? Nós sabemos que tem muitas coisas que está dando certo. Vamos deixar o presidente mais uma vez assumir o lugar dele. O outro que eu tenho a falar é o padre. Temos que ter muito respeito nas suas colocações, nas suas decisões. Fala muito bem, tem muita força de vontade. É como você falou, Ciro, ele ainda está novo ainda no meio político, mas ele vai aprender muito, ele tem futuro pela frente. Fala muito bem. Parabéns, padre. A vocês duas senhoras, me parece que vocês têm muita força de vontade de querer ser algo na vida, que já são, uma é professora, outra senadora, etc. Mas falta uma coisa: raciocínio em tudo que vai fazer, no que vai falar. Língua solta, ela machuca muito o céu da boca. E quando ela machuca, os dentes vêm e mordem ela. Cuidado com o que diz, cuidado com o que fala. Tenha coerência, seja coerente em suas decisões. Vocês estão longe de ser uma política para governar o país. De política, vocês conhecem muito pouco. Conhecem muito para mim, porque eu sou conhecedor fraco. Mas para muitos que são PhD na história, vocês são fracos. Ao professor, me parece que tu tem jeito para coisa. Fala muito bem, muito educado. Mas ainda não é o seu tempo. O seu tempo vai chegar. Vou parando por aqui, deixando aqui meu repúdio e minha decisão.